Para você, o que é mais importante no exame de compra? O exame clínico ou a imagem? E qual critério você utiliza para definir o risco no exame de compra? Em que momento você decide interromper seu exame, quando você está fazendo o seu exame, que você fala, não vou continuar. Estes são assuntos extremamente relevantes que a gente gostaria de destacar e discutir durante este bate-papo, e nós vamos colocar algumas informações que acreditamos que elas são muito relevantes para o seu dia a dia. Bom, então como vocês veem, este tipo de discussão é uma discussão que a gente considera tão importante, porque vocês veem que quando você fala exame pré-compra, a pergunta é, será que o exame pré-compra é simplesmente um exame de locomotor? A pergunta é essa, né? Nós discutimos isso muito em relação a isso. E a gente tem certeza, hoje em dia, os exames pré-compra, no nosso ponto de vista, não é a mesma coisa que era um exame pré-compra talvez 15 anos atrás. Então, uma das coisas interessantes em relação a isso é falar, por exemplo, antigamente o exame pré-compra era o quê? Era ver se o cavalo ele tem saúde ou não tem saúde para ver se o proprietário compra ou não compra. Hoje em dia, esse conceito ele está totalmente já rebatido. Já hoje em dia, a gente sabe que não é isso que se leva em consideração quando uma pessoa vai fazer exame pré-compra. Então, uma das coisas mais importantes que nós queremos deixar, por exemplo, neste vídeo, é unificar principalmente a necessidade do comprador. Não é só se o cavalo ele vai ter apto num exame físico, num exame de laboratório, porque nós vamos ter muito assunto para discutir, mas o importante é principalmente qual que é a necessidade. Essa nós acreditamos que é o primeiro objetivo de um exame pré-compra é saber qual é a necessidade do proprietário, porque nós temos diferentes tipos de exemplos. Não é só simplesmente ir lá e ver se o cavalo é saudável ou não, se tem exame de laboratório que eles foram bons ou não, ou se o cavalo ele está manco ou não, como são as imagens. Não, a gente tem que saber qual que é a necessidade dele. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Eu acho que uma coisa muito importante que a gente deve levar em conta é a idade do animal, a finalidade para a qual ele está sendo adquirido, qual o nível esportivo que o comprador tem o objetivo de participar com esse animal, se é um profissional que vai montá-lo, se é uma criança, se é uma pessoa, se é um amador do nível intermediário, né? A gente deve julgar tudo isso mediante a um questionamento que a gente faz com os proprietários antes de se iniciar o exame, né? Isso é muito importante, porque muitas vezes uma lesão que possa comprometer um cavalo que vai saltar ou participar de uma competição de alto nível, já para uma criança que salta 80 centímetros, 90 centímetros ou 1 metro, eu estou usando aqui o cavalo de salto, por exemplo, porque tem várias modalidades de idade e de sexo participando dessa prova, né, dessa categoria. Então, a gente deve avaliar o cavalo procurando ver se ele pode atender às necessidades que o comprador está querendo com ele. Olha todas as coisas que você comentou em relação a variáveis. Não tem como a gente passar uma régua e imaginar que todos os proprietários têm as mesmas necessidades. Então é importante que a gente classifique a idade, ou que esse cavalo esteja apto, de saúde física, e colocar todos os cavalos exatamente no mesmo grupo. Isso que você falou é super importante, porque as necessidades de cada proprietário são particulares. Então é muito importante levar em consideração o primeiro objetivo do exame pré-compra. E o primeiro objetivo, lógico que tem que ter uma conversação com o comprador. Então a gente bate um papo, ele fala, bom, estou buscando um animal com as seguintes características. Você colocou um exemplo de performance, por exemplo, uma pessoa que vai montar um cavalo, que é um cavalo, por exemplo, de alto rendimento, ou um animal que para uma criança. Imagina a pergunta, eu quero um cavalo para meu filho que tem 8 anos, um cavalo que ele está já formado, que ele é um cavalo que ele já faz tudo sozinho. Talvez não seja um cavalo de alta performance, mas esse cavalo tem muito valor, porque é um cavalo que faz pista, por exemplo, de salto, ele faz pista sozinho, ele já faz tudo sozinho, ele está ensinando o aluno, ainda está protegendo a saúde. Então esse cavalo pode ser
que é um cavalo que não tem um valor econômico muito grande, mas é um cavalo que tem um valor para o proprietário muito grande. Sim. Então, vocês veem que a gente não pode pegar um exame pré-compra e só jogar todos os cavalos no mesmo espaço, na mesma caixa, agrupar eles da mesma maneira. E a primeira coisa que nós acreditamos que realmente seja muito importante é entender as necessidades desse proprietário. Sim, sim, eu estou de pleno acordo com o Jairo. E, inclusive, quando a gente vai fazer o exame de compra no animal, num cavalo, a gente tem que avaliar ele no momento que a gente está fazendo o exame. Eu sei que muita gente fala assim, não, mas esse cavalo já foi campeão há 2 anos atrás, o ano passado, há 8 meses ou 6 meses atrás. Eu sei que muita gente considera isso como parâmetro para adquirir um animal, mas é muito importante se entender que o cavalo ele tem que ser avaliado no ato da compra, porque muitas vezes a condição física dele hoje pode não ser a mesma do mês passado. Então é muito importante a gente conseguir fazer essa diferenciação. A gente não pode nos deixar levar por uma campanha que o cavalo já teve. Uma outra coisa importante também, esse cavalo vem competindo frequentemente, ou vem competindo esporadicamente, ou faz 6 ou 7 meses que não aparece no circuito. Isso é muito importante para se avaliar também um cavalo no exame de compra, porque não é toda a imagem que a gente vai relevar se o cavalo vem fazendo uma boa apresentação, sem uma clínica daquilo, sem um exame clínico positivo, né? Simplesmente com uma imagem. Às vezes a gente encontra imagem nos cavalos, assim como nos atletas de alto nível. Se a gente for fazer um check-up nesses atletas também, a gente vai achar umas lesões na qual eles já tiveram no passado, mas que hoje não o atrapalham mais. Não faz a menor diferença hoje aquela imagem para o esporte ou para a função no qual ele vem exercendo. Então é muito importante a gente avaliar o cavalo no ato. A gente não se deixar levar, nós temos que ser intransigentes com nós mesmos. Eu acho que... Sim. Então, imagina quantas situações a gente pode reconhecer, e nós vemos situações onde a gente vai. Quais são os grandes desafios? Agora, passando depois do objetivo, a pergunta é: quais são os grandes desafios pelos quais nós passamos por um exame pré-compra? Quais são as coisas que a gente deve levar em consideração primeiro, antes de ir lá e fazer uma prática veterinária? Quais são as coisas que a gente precisa saber, quais são as coisas que a gente não pode fazer, quais são as coisas que a gente deve fazer. E uma das coisas que a gente gostaria de discutir também era principalmente os grandes desafios, principalmente que a gente vê que às vezes são heterogêneos, ou que podem falhar e podem nos trazer algumas dores de cabeça. Então acho que a gente poderia discutir isso, né, em relação aos diferentes assuntos. Com certeza, cada tópico relacionado a alguns desafios que a gente tem no exame pré-compra. Bom, então, se vocês veem em relação a alguns desafios que se vivenciam, nós passamos e com certeza vocês passam. Uma das coisas interessantes em relação a um dos principais desafios, já sabendo a necessidade do proprietário, já sabendo exatamente onde nós vamos encaixar esse cavalo, vai ser principalmente a falta de padronização. De quê? Padronização tanto de exame como padronização de outras áreas. Claro que essa padronização ela vai ser uma padronização que tem que ter uma estrutura base. Se vocês assistiram, se vocês leram nosso post, nós colocamos alguns pontos em ordem do que nós achamos que realmente é importante e relevante em relação ao exame físico. Infelizmente, se vocês dão uma olhada na literatura, não tem nada escrito de como tem que ser um exame pré-compra. Não tem. A única informação que ela está um pouco mais organizada em termos mundialmente se falando é algumas proceedings da AAP, algumas publicações em algumas revistas de opiniões de veterinários que têm muito volume de exame pré-compra de várias raças, e eles colocam alguns assuntos que eles podem ser mais pertinentes, mais relevantes em relação ao exame pré-compra. Mas um problema que a gente vê é que cada um faz o exame pré-compra do jeito que acha. Minha opinião pessoal é que o exame pré-compra, em termos de exame físico, ele não pode ser só um exame de locomotor. Porque, imagina, a gente vai fazer um exame pré-compra de um cavalo.
e acontece que esse cavalo tem uma catarata. Eu sempre coloco o mesmo exemplo. Esse cavalo ele está passando por um exame geral primeiro. O exame pré-compra, no meu ponto de vista, não é só o exame de locomotor. Claro que o exame de locomotor, ele vamos falar assim, é extremamente importante para desenvolvimento atlético, mas quem vai falar que um cavalo tem um bom desenvolvimento atlético com uma catarata, que ele não enxerga bem pelo olho esquerdo? Ou, por exemplo, que ele tem um tumor, que é um tumor progressivo, por exemplo, na região do prepúcio, ou, por exemplo, um animal que tem um melanoma gigante no reto e a gente não sabe qual que vai ser o futuro desse cavalo, se ele vai ter uma compactação de reto ou vai ter uma laceração de reto, ou é um cavalo que tem algum outro problema. Então, na minha opinião, queria saber a sua opinião, mas na minha opinião, o exame clínico, ele não está padronizado, mas ele não é só, eu não vejo o exame pré-compra só analisando um cavalo fazendo flexão e raio-x, porque se você vê qual é a opinião das pessoas em relação ao exame pré-compra, às vezes é ir lá, flexionar um cavalo e fazer radiografia. Se ele não manca e o raio-x é limpo, ele é um cavalo que já passa. No meu ponto de vista, eu acho que tem que ter um exame geral. Dá uma olhadinha, se vocês não leram lá no nosso post, tem uma parte primeiro de exame geral e depois de exame específico. E são coisas que são muito relevantes. Por exemplo, se a gente vai fazer um exame, claro que eu já sei as necessidades do proprietário, mas se eu vou fazer um exame e o cavalo é agressivo, ele tem a mania de morder as pessoas, ou chutar a parede, ou é um cavalo aerofágico, ou é um cavalo de temperamento indócil. Em alguns países, esses cavalos que têm temperamento indócil são eutanasiados. Então, claro que antes de começar a fazer um exame de locomotor propriamente dito, a gente não deve esquecer que tem outros sistemas envolvidos. Se um cavalo com hemiplegia laríngea, ou se um cavalo com tosse crônica, ou se um cavalo que o tempo inteiro ele tem histórico de compactações, por exemplo, ou ele tem um problema de visão, aerofagia, catarata, etc. Então, claro que a gente não pode, a gente está dando uma avaliação geral, então não tem padronização. Sim. Cada um faz do jeito que acha necessário fazer e às vezes o exame pré-compra ele se vê como simplesmente flexionar e radiografar. Se o cavalo passa nas flexões e na radiografia limpa, o cavalo pode ser comercializado. E outra coisa que eu considero muito importante é, por exemplo, a questão das cicatrizes. Por quê? Porque às vezes tem cavalos que são importados, eu pego cavalos, né? Você tem muita mais experiência em cavalo de corrida, né? Eu não sei como que isso em cavalo de corrida, mas eu tenho visto cavalo de salto, por exemplo, que eles são importados. Quando você vai fazer uma avaliação que precisa de uma tricotomia, às vezes você encontra incisões em regiões de neurectomia do ramo profundo do plantar lateral. Ou às vezes você encontra neuroma. O que você faz? Você passa um cavalo e você descobre que ele tem neuroma, foi operado de cólica e a gente não passou a mão no abdômen e descobre que esse cavalo teve cirurgia abdominal. E esse é outro ponto que nós vamos discutir, a documentação. Então, meu ponto de vista em relação ao exame do pré-compra é ter uma abertura, fazer uma abertura periférica, não só ficar no sistema locomotor. Claro que é muito importante. A gente fala, bom, qual que vai ser o futuro desse cavalo? Se o proprietário vai querer esse cavalo por mais tempo, ele tem um tumor, por exemplo, no reto, ou é um cavalo que ele potencialmente pode ter aderência, porque ele teve uma cirurgia abdominal, ou um cavalo operado de hemiplegia laringe, abdômen, neurectomia, tem neuroma, etc. Então, isso tem que ser considerado. Qual que é a sua opinião em relação a um exame físico, em relação a essa padronização? Qual que é a sua vivência em relação a isso? Sim, Jairo. Esse é um fator muito importante que você comentou agora, com relação à padronização do exame clínico do animal, né? A gente tem que avaliar o animal como um todo, inclusive checar se há aumento de volume onde não deve, é uma bainha ou um recesso com aumento de volume, se o cavalo é criptorquítico ou não. As cicatrizes para nós que trabalhamos com cavalos de esporte são grandes indicativos. Eu acho que também a gente deve ter paciência para analisar esse cavalo, como ele se locomove, colocá-lo numa guia, ou muitas vezes a gente examina cavalo montado, né? A gente faz todo o exame físico, todo o exame clínico, palpa o cavalo todo, flexiona o cavalo, aí a gente pede ainda para colocar numa guia para ser montado esse cavalo, para a gente ver como que é sua locomoção, né? Se tem suspeita de ter problema neurológico, eu acho que o exame neurológico é muito importante também, né? Ele deve estar aliado ao exame clínico.
Então, são fatores muito importantes que você citou, porque realmente, quando a gente pega um laudo de exame de compra, lá a gente vai ter imagens e testes de flexão. Nem sempre a gente vai ter nem sequer comentários sobre algum aspecto físico que o cavalo se encontra, ou vício. A gente deve procurar olhar dentro das cocheiras, procurar, a hora que a gente vai examinar o cavalo, nem sempre a gente vai ter a cocheira por perto, mas se você tiver a oportunidade de olhar a cocheira desse cavalo, olhe. Porque, por exemplo, se ela é cheia de pneu, cheia de brinquedo, ou tem choque na cocheira, isso pode representar alguma coisa. Imagina se for uma criança inexperiente que vai montar esse cavalo, imagina se é um adolescente que está mudando de categoria de equitação que vai montar esse cavalo, né? Isso pode trazer problemas para quem está comprando, né? Então, esse é um fator muito, muito, muito importante que a gente deve ter critério, paciência e os olhos abertos para captar o máximo de informação possível que o cavalo pode dar para a gente, né? E a gente pode criar esse processo também. Nós é que criamos, que somos os principais responsáveis por criar esse processo em busca de vícios ou de qualquer um desses problemas que o Jairo citou agora, eu acho. A pergunta é, quando a gente vai fazer um exame dos animais e a gente vai ter que procurar informações dos animais, a pergunta é, a gente tem informação? Essa informação é verdadeira? Essa informação é de palavra? Essa informação está escrita em algum lugar? E a pergunta é, como que está a sua documentação quando você executa um tipo de serviço como esse? Agora vem aquele desafio, que é o desafio que é a burocracia. O que é a burocracia? Tudo que envolve todo o procedimento do exame pré-compra. Por exemplo, a papelada, fazer um contrato entre a pessoa que tem interesse em comprar o cavalo e você como veterinário. Ou, por exemplo, a emissão de laudos. E essa é uma das coisas que a gente percebe, por exemplo, o que nós falávamos sobre a falta de padronização. A gente vai ver um cavalo e às vezes, nem às vezes os próprios exames pré-compra, mesmo o exame pré-compra a gente não vê, por exemplo, que esse cavalo teve um histórico de atendimento veterinário. Então fica uma coisa muito aérea de falar quem viu esse cavalo, quantas pessoas atenderam esse cavalo. Aí no histórico clínico, que é lógico que a gente vai perguntar, aí vem outra pergunta, para quem que a gente pergunta? Para o vendedor? Para o tratador? Para o cavaleiro? Às vezes você escuta 3 respostas diferentes. Às vezes fala, esse cavalo não presta, ou esse cavalo no mesmo dia pode falar um que não presta e outro pode falar que ele é excelente. Por quê? Porque tem muito jogo de interesse. Esse é um problema sério. Sim. Um jogo de interesse envolvido quando a gente vai fazer um exame pré-compra. Então, claro, qual que é o melhor filtro? É procurar documentação. Será que esse cavalo já foi comercializado, foi importado? Será que ele fez exame pré-compra antes? Isso está descrito, isso está escrito no papel. E eu particularmente acho que uma coisa é teoria, outra coisa é a prática, mas a prática, uma coisa que realmente a gente deve ter como rotina e se proteger, porque a gente não sabe às vezes que pepino está pegando, e acaba sendo às vezes uma batata quente. A gente por fazer o melhor e fazer um bom exame, a gente não documenta, as coisas que são de palavra, elas são aéreas, elas se distorcionam muito. Então é um tema chato, a gente fala, eu nunca gostei de burocracia, certo? De fazer um monte de laudo, relatório, porém, eu acho que é extremamente importante. Qual que é a sua vivência em relação a isso? Né? Em relação ao que é, por exemplo, um contrato de trabalho entre a pessoa que te contrata para fazer o exame, ou às vezes a gente fazer um laudo depois, bem descrito, que ele possa ser mostrado, por exemplo, para qualquer colega, ou inclusive, às vezes, comercializando um cavalo para fora do Brasil. Sim. Esse é um tópico muito importante também. Eu normalmente eu não tenho o hábito de fazer um contrato da minha prestação de serviço junto ao comprador ou a pessoa que me solicitou o exame de compra, mas no meu laudo a gente
eu procuro citar tudo que eu vejo. É claro que que no laudo a gente tem que falar coisas que realmente acontecem. A gente não vai falar o tratador me falou, o treinador me falou, o agente me falou, não. Claro que a gente às vezes procura ter mais informação sobre esses animais, e é comum. Várias vezes eu já fui fazer exame de compra em um cavalo, que você pede a ficha veterinária desse cavalo e eles te fornecem. E tem lá que ele mancou tal dia, que teve problema no ligamento tal dia, que levou 3 meses para voltar a competir. Às vezes tem até o exame lá, comprovando que aquele ligamento estava bom, estava bem. Como também existe aquele negócio, né? Essa semana, esse é um outro assunto que a gente vai comentar também, que são os exames que a gente, que nós somos contratados para fazer depois que as pessoas adquirem esses animais. Um deles, onde não tinha problema nenhum, o vendedor estava dando toda a garantia de um animal que veio da Argentina, e o proprietário e o comprador acreditou, né, no vendedor, porque enfim eles eram amigos. Eu radiografei o cavalo e o cavalo tinha 2 fraturas metacarpofalangianas. Então uma coisa muito chata, né? E cria aquele negócio, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Como que agora você vai correr atrás desse prejuízo? Então é bastante complicado. Eu procuro fornecer nos meus laudos todas as informações do cavalo possível, mas todas as informações no qual eu constato que elas existem. Claro que a gente procura fazer perguntas, informações, especulações, tudo, mas eu acho que é o jeito de cada um de lidar com o exame de compra, né?